Meu cunhado exigiu um teste de DNA enquanto meu marido estava em coma. Ele queria provar que meu filho não era seu sobrinho para que pudesse herdar tudo. Os resultados confirmaram mais do que apenas a paternidade. Meu marido Joel estava dirigindo para a casa do trabalho em uma noite de terça-feira, quando um caminhão ultrapassou o sinal vermelho e o atingiu no lado do motorista. Ele ficou em cirurgia por 9 horas e o médico disse que ele teve um traumatismo craniano grave e eles não podiam prever quando ou se ele acordaria. Eles me disseram para me preparar para a possibilidade de que ele nunca mais voltasse. Sentei-me ao lado da cama dele todos os dias durante 3 semanas. Segurei sua mão e conversei com ele sobre nosso filho, Matt, que tinha 8 anos. Contei a ele sobre os jogos de futebol de Matt e seus testes de ortografia. E como ele perguntava pelo pai todas as noites antes de dormir, toquei a música favorita de Joel no meu telefone. Li para ele a seção de esportes do jornal, porque ele sempre reclamava que eu nunca me importava com basquete. Fiz tudo o que pude pensar para trazê-lo de volta. O irmão de Joel, Frank, apareceu no hospital no 4º dia, e ele ficou na porta do quarto e olhou para Joel ligado a todas aquelas máquinas. Ele não chorou, ele nem parecia triste. Ele apenas me perguntou sobre a apólice de seguro de vida de Joel. Eu disse a ele que não queria falar sobre isso enquanto meu marido ainda lutava por sua vida. Frank disse que eu estava sendo ingênua e que alguém precisava pensar em questões práticas. Ele disse que Joel tinha muitos bens, e precisávamos descobrir quem os administraria se ele nunca acordasse. Pedi que ele fosse embora. Ele saiu, mas voltou 3 dias depois com papéis e disse que conversou com um advogado sobre o espólio de Joel. Ele disse que, como único irmão de Joel, tinha dúvidas sobre a linha de sucessão, e ele disse especificamente que tinha preocupações sobre Matty. Perguntei que preocupações ele poderia ter sobre um menino de 8 anos. Foi quando Frank disse que não acreditava que Matty fosse filho biológico de Joel. Ele disse que Matty não se parecia em nada com Joel. Ele disse que Matty tinha cabelo mais escuro e olhos diferentes, e disse que sempre achou suspeito que eu engravidasse tão rapidamente. Depois que Joel e eu começamos a namorar, e que eu provavelmente prendi Joel com o bebê de outro homem e agora estava tentando roubar o dinheiro da família. Não consegui falar por um longo tempo. Apenas fiquei olhando para ele parado ali no quarto do hospital, ao lado de seu irmão inconsciente, me acusando de algo tão horrível. Perguntei se ele seriamente veio aqui para me chamar de mentirosa e traidora enquanto Joel estava em coma. Ele disse que estava protegendo o legado de seu irmão, e que Joel trabalhou duro por tudo o que tinha, e Frank não deixaria uma mulher qualquer, e seu filho bastardo levarem tudo. Ele realmente usou a palavra bastardo sobre meu filho, sobre seu sobrinho. Ele exigiu um teste de DNA, e que se eu recusasse, provaria que eu tinha algo a esconder. Ele disse que conseguiria uma ordem judicial se precisasse, e que uma vez que provasse que Matt não era filho de Joel, ele pediria para ser nomeado o parente mais próximo de Joel e assumiria o controle de todos os bens. Mandei-o sair. Eu disse a ele que se ele chegasse perto de mim ou do meu filho novamente, eu chamaria a segurança. Ele sorriu e disse que me veria no tribunal. Frank entrou com a petição 2 semanas depois. Seu advogado argumentou que havia dúvida razoável sobre a paternidade de Matty e que um teste de DNA era necessário para determinar a herança legítima. Meu advogado disse que era ridículo, mas o juiz concordou em ouvir o caso porque Frank o apresentou como uma questão de proteger o espólio de Joel de potencial deturpação. Eu estava furiosa. Eu estava exausta. Eu passava todos os dias no hospital e todas as noites preocupada com meu marido, e agora eu tinha que lidar com esse abutre ganancioso, tentando roubar o futuro do meu filho. Mas concordei com o teste de DNA. Concordei porque não tinha nada a esconder. Concordei porque queria ver a cara de Frank quando ele percebesse o quão errado estava. Concordei porque queria que isso acabasse para poder me concentrar no meu marido. O teste foi feito em um laboratório certificado. Eles coletaram amostras da bochecha de Matt e de Joel no hospital. Frank insistiu em estar presente em tudo. Ele assistiu a todo o processo com aquele olhar presunçoso como se já tivesse ganhado. Os resultados voltaram em 2 semanas. Encontramos-nos no escritório do advogado para analisá-los juntos. Frank sentou-se do outro lado da mesa, de braços cruzados, parecendo confiante. Seu advogado abriu o envelope e leu os resultados em voz alta. O teste de DNA confirmou com 99,97% de certeza que Joel era o pai biológico de Matt. O rosto de Frank ficou pálido. Ele pegou o papel, leu ele mesmo 3 vezes e disse: "Deve haver um engano." Ele disse que o laboratório devia ter trocado as amostras. Seu advogado disse a ele que os resultados eram definitivos e não havia base para a apelação. Eu poderia ter parado por aí. Eu poderia ter pegado minha vitória e ido embora. Mas meu advogado tinha feito algumas pesquisas adicionais enquanto se preparava para o caso. Ele descobriu que Frank havia sido nomeado no testamento original de Joel de antes de nos casarmos. Joel deixou para seu irmão 40% de seu espólio naquela época. Mas Joel atualizou seu testamento depois que Matt nasceu. E o novo testamento deixava tudo para mim e Matt. Frank não recebeu nada. Frank não sabia sobre o testamento atualizado. Ele pensou que ainda receberia 40% mesmo se Matt fosse provado ser filho de Joel. Ele pensou que pelo menos sairia com alguma coisa. Meu advogado entregou a ele uma cópia do testamento atual. Frank leu e suas mãos começaram a tremer. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira raspou alto no chão e pegou sua pasta sem dizer nada. Eu o vi caminhar até a porta e parar com a mão na maçaneta. Ele se virou e abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que pareceu mais alto do que deveria. Gregory recolheu todos os papéis da mesa e os colocou de volta na pasta. Ele olhou para mim com aquela expressão calma que me fez sentir
que talvez as coisas realmente ficassem bem. Ele me disse que Frank não tinha como contestar isso agora. Os resultados do DNA eram claros e o testamento era legal e não havia nada que Frank pudesse fazer sobre nada disso. Ele disse que eu deveria voltar a focar no meu marido e no meu filho e deixá-lo lidar com qualquer outra coisa que Frank tentasse fazer. Agradeci e caminhei até meu carro sentindo que deveria estar feliz, mas principalmente me sentindo cansada. A viagem de volta ao hospital levou 20 minutos. E passei o tempo todo pensando na cara de Frank quando ele leu aquele testamento. Parte de mim sentiu pena dele, embora ele merecesse cada pedacinho do que aconteceu. Ele parecia tão chocado e pequeno sentado lá, percebendo que não tinha nada. Mas então me lembrei dele, chamando Matt de bastardo. E esse sentimento desapareceu rápido. Estacionei na garagem do hospital e peguei o elevador para o andar de Joel. O corredor cheirava a produtos de limpeza e aquele cheiro estranho de hospital que entra no seu nariz e fica lá. Empurrei a porta do quarto de Joel e o vi deitado lá exatamente como o deixei naquela manhã. As máquinas ainda estavam apitando. O ventilador ainda respirava por ele. Nada havia mudado. Sentei na cadeira ao lado da cama dele e peguei sua mão. Sua pele parecia quente, mas sua mão apenas ficou lá na minha sem se mover. Contei a ele sobre o que aconteceu no escritório do advogado. Disse a ele que Frank sabia a verdade agora e que ele não podia tirar nada de nós. Disse a ele que nossa família estava segura e que ele não precisava se preocupar com nada além de melhorar. Fiquei sentada segurando a mão dele e observando seu peito subir e descer com a máquina. E a vitória de mais cedo parecia que não importava nada, porque Joel ainda estava longe. Cheguei em casa por volta das 8 daquela noite e encontrei Matt sentado à mesa da cozinha fazendo lição de casa. Minha mãe tinha ficado com ele durante o dia, como fazia na maioria dos dias agora. Ela me deu um abraço e perguntou como as coisas foram e eu apenas disse que estava resolvido. Ela saiu depois disso e ficamos apenas eu e Matt. Ele terminou seus problemas de matemática, largou o lápis e olhou para mim com aqueles olhos sérios que se pareciam tanto com os de Joel. Ele perguntou por que o tio Frank não tinha ido visitar o papai. Senti meu estômago apertar, porque sabia que essa pergunta viria, mas ainda não sabia como respondê-la. Sentei ao lado dele e tentei descobrir o que dizer. Disse a ele que o tio Frank fez algumas escolhas ruins ultimamente. Disse que ele falou algumas coisas maldosas e agiu de maneiras que não eram legais. Disse a ele que o tio Frank não apareceria por um tempo por causa dessas escolhas. Matt assentiu devagar como se estivesse tentando entender algo maior do que o que eu estava dizendo. Ele perguntou se o tio Frank estava bravo conosco. Eu disse que não. O tio Frank estava lidando com seus próprios problemas. E às vezes os adultos cometem erros quando estão assustados ou chateados. Matt olhou para sua lição de casa e pude vê-lo pensando muito sobre algo. Ele disse, tá bom, com uma voz quieta, e percebi que ele estava preocupado com mais do que apenas o pai dele. Ele estava carregando todas essas outras coisas também, e tentando resolver isso sozinho. Puxei-o para perto e o abracei e disse que tudo ficaria bem, embora eu não estivesse completamente certa. 3 dias depois, eu estava sentada no quarto de Joel, lendo o jornal em voz alta, quando a doutora Cook entrou parecendo diferente do habitual. Ela tinha uma expressão que era quase animada. Ela verificou o prontuário de Joel e depois olhou para mim e disse que o inchaço no cérebro dele tinha diminuído muito. Ela disse que as tomografias daquela manhã mostravam uma melhora real. Ela disse que queriam tentar reduzir a sedação para ver se ele responderia. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Perguntei o que isso significava e ela disse que significava que havia uma chance de ele acordar. Ela disse que não podiam prometer nada, mas os sinais eram bons, e eles estavam cautelosamente otimistas. Senti tontura e tive que me sentar, embora já estivesse sentada. A doutora Cook continuou falando sobre o processo e o que esperar, mas eu mal conseguia ouvi-la sobre o som do sangue correndo. Depois que ela saiu, peguei meu telefone e liguei para Mariana. Ela atendeu no segundo toque e contei o que a médica disse. Ela disse que estaria lá em 30 minutos. Eu precisava de alguém comigo para isso. Eu precisava de alguém para sentar comigo através da esperança assustadora de que Joel pudesse realmente voltar. Uma semana se passou e nada aconteceu. Eles reduziram a sedação, mas Joel continuou dormindo. A doutora Cook disse que isso era normal e precisávamos ser pacientes, mas cada dia parecia uma eternidade. Então, uma noite às 11, meu telefone tocou. Vi o nome de Frank na tela e quase não atendi. Fiquei olhando para ele tocando na minha mão, tentando decidir se queria ouvir o que quer que ele dissesse. Finalmente, atendi. A voz dele soava rouca e menor do que eu lembrava. Ele disse que sabia que eu não o perdoaria. Então ele começou a falar sobre como sempre se sentiu o irmão menor de Joel. Ele disse que Joel era mais inteligente e mais bem-sucedido e todos gostavam mais dele. Ele disse que quando soube do acidente entrou em pânico. Ele disse que pensou em ficar sem nada enquanto a família de Joel ficava com tudo e simplesmente perdeu a cabeça. Ele disse que sabia que o que fez foi errado, mas estava com medo e desesperado. Eu o cortei antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Eu disse a ele que não me importava com sua insegurança ou seu medo. Eu disse que seus problemas não lhe davam o direito de chamar meu filho de bastardo. Eu disse que tentar roubar a herança de Matt enquanto Joel lutava pela vida era imperdoável. Eu disse que não queria ouvir suas desculpas. Frank ficou quieto do outro lado. Eu podia ouvi-lo respirando, mas ele não disse nada por um longo tempo. Então ele perguntou se Joel estava melhorando. A voz dele soou diferente quando ele perguntou, como se ele realmente se importasse com a resposta. Percebi que ele não sabia nada sobre a condição de Joel. Ninguém o atualizava desde que se espalhou a notícia sobre o que ele tentou fazer. A família inteira o havia cortado. Eu disse a ele que os médicos estavam esperançosos, mas ainda estávamos esperando. Eu disse a ele que o inchaço no cérebro de Joel havia diminuído, e eles estavam tentando tirá-lo do coma. Frank fez um som como se estivesse chorando ou tentando não chorar. Ele disse que sentia muito. Ele disse isso de novo e de novo, como se dizer vezes suficientes tornasse verdade. Eu disse a ele, desculpe, não conserta nada, e desliguei. 2 semanas depois, a assistente social do hospital pediu para se encontrar comigo. O nome dela era Olivia, e ela tinha olhos gentis,
mas seu trabalho era falar sobre dinheiro. Sentamos-nos em um pequeno escritório no final do corredor do quarto de Joel, e ela me mostrou papéis com números neles. Ela disse que mesmo com o seguro de Joel, os custos estavam aumentando. Ela disse que os cuidados na UTI e todos os tratamentos e a reabilitação que ele precisaria depois custariam entre 30 e 40 mil dólares do próprio bolso. Olhei para os números e me senti enjoada. Era tanto dinheiro. Olivia viu meu rosto e colocou a mão sobre a minha. Ela disse que o patrimônio de Joel poderia cobrir esses custos. Ela disse que era exatamente para isso que serviam os patrimônios. Então me lembrei que era exatamente isso que Frank tentou me impedir de acessar. Se Frank tivesse vencido seu caso, eu não teria sido capaz de usar o dinheiro de Joel para seus próprios cuidados médicos. Eu estaria me afogando em dívidas enquanto Frank levava tudo. Olivia continuou falando sobre planos de pagamento e assistência financeira, mas eu estava pensando em quão perto chegamos de perder tudo. 2 semanas depois de reduzirem a sedação, entrei no quarto de Joel para minha visita matinal como fazia todos os dias. A doutora Cook já estava lá verificando seus monitores. Sentei-me na minha cadeira habitual e a observei trabalhar. Então os olhos de Joel se moveram. Pensei ter imaginado no começo, mas depois eles se moveram novamente. Eles abriram apenas um pouquinho e se moveram em direção à luz que a doutora Cook estava segurando. Ela percebeu imediatamente e começou a fazer testes. Ela apontou a luz nos olhos dele e eles a seguiram. Ela pediu para ele apertar a mão dela e os dedos dele se moveram. Foi fraco, mas foi movimento. Comecei a chorar imediatamente. Não consegui evitar. As lágrimas simplesmente escorriam pelo meu rosto enquanto a doutora Cook continuava testando e falando com ele. Ela pediu para ele apertar minha mão e senti os dedos dele pressionarem contra a minha. Foi a menor pressão, mas estava lá. Era real. Ele estava voltando. Trouxe Matt ao hospital no dia seguinte para ver seu pai acordado. Caminhamos pelo corredor juntos e eu disse a ele que o papai estava acordado, mas ainda muito fraco. Eu disse a ele que o papai podia não conseguir falar ainda e podia parecer diferente. Matt assentiu, mas quando chegamos à porta, ele parou. Ele apenas ficou lá olhando para Joel na cama com os olhos abertos. Então Matt começou a chorar. Ele recuou da porta e não queria entrar. Tentei fazê-lo chegar mais perto, mas ele balançou a cabeça e continuou chorando. Fomos para casa e ele não quis falar sobre isso. Naquela noite, ele finalmente desabou. Ele subiu no meu colo, embora estivesse ficando grande demais para isso, e soluçou na minha camisa. Ele me contou sobre pesadelos onde seu pai morria. Ele disse que os tinha quase todas as noites. Ele disse que estava com medo de ficar feliz com o pai acordando porque e se algo ruim acontecesse de novo? Ele disse que perder a esperança da primeira vez doeu tanto, e ele não queria sofrer daquele jeito novamente. Eu o abracei e deixei ele chorar. E disse que estava tudo bem sentir medo. Eu disse a ele que ter esperança era assustador, mas tínhamos que ter de qualquer maneira. Na semana seguinte, Mariana me ligou e disse que organizou algo. Ela disse que conversou com os outros pais da escola de Matt e eles queriam ajudar. Ela organizou um esquema de entrega de refeições para que as pessoas pudessem nos trazer o jantar. Eu disse a ela que não precisava fazer isso, mas ela disse que já estava feito. Naquela mesma semana, a mãe de Joel, Lily, ligou e disse que estava dirigindo para ficar conosco. Ela morava a 8 horas de distância, mas disse que a família precisava estar unida agora. Tentei dizer a ela que estávamos nos virando, mas ela não quis ouvir. Ela apareceu 2 dias depois com malas e mantimentos. Ela olhou para mim e disse que eu parecia terrível. Ela disse que eu tinha perdido muito peso e parecia que não dormia há semanas. Ela disse que aceitar ajuda não era fraqueza. Ela disse que eu estava segurando tudo sozinha por muito tempo. E agora era hora de deixar outras pessoas carregarem um pouco do peso. Eu queria discutir, mas estava cansada demais. Deixei ela assumir a cozinha, a limpeza e a administração da casa. Deixei Mariana e os outros pais nos trazerem comida. Eu me permiti aceitar que não podia mais fazer tudo sozinha. A recuperação de Joel continuou lentamente nas 3 semanas seguintes. Ele conseguia sentar sem ajuda agora. Ele conseguia se alimentar com a mão direita, embora a esquerda ainda tremesse quando ele tentava usá-la. O fonoaudiólogo trabalhava com ele todas as tardes para formar palavras com mais clareza. Alguns dias eram melhores que outros. Alguns dias ele ficava frustrado quando sua boca não cooperava com o que seu cérebro queria dizer. Fiquei com ele durante tudo isso. Matt vinha visitar 2 vezes por semana agora, em vez de se esconder em casa. Ele ainda não chegava muito perto da cama, mas pelo menos entrava no quarto. Ele ficava perto da porta e contava a Joel sobre a escola ou o treino de futebol. Joel sorria e assentia, mesmo quando falar o exauria. Foi 3 semanas depois que Joel abriu os olhos pela primeira vez que entrei na sala de espera do hospital e vi Frank sentado em uma das cadeiras de plástico perto da entrada. Parei de andar. Meu corpo todo ficou rígido. Frank olhou para cima e me viu. Ele se levantou devagar. Ele parecia terrível. Seu rosto estava mais magro do que eu lembrava. Suas roupas ficavam largas em sua estrutura como se ele tivesse perdido peso. Havia olheiras sob seus olhos. Ele parecia mais velho de alguma forma, mais cansado. Caminhei em direção a ele, pronta para chamar a segurança se ele dissesse uma coisa errada. Ele levantou as 2 mãos como se estivesse se rendendo. Ele me disse que estava fazendo terapia. Ele disse que precisava entender por que fez o que fez. Ele disse que seu terapeuta o ajudou a ver como o ciúme o envenenou para sabotar seu relacionamento com seu único irmão. Ele disse que queria pedir desculpas a Joel diretamente. Fiquei olhando para ele tentando descobrir se isso era real ou outra manipulação. Perguntei a ele por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que ele dissesse depois do que ele fez. Ele disse que não esperava que eu acreditasse nele. Ele disse que só queria uma chance de dizer a Joel que sentia muito. Pensei sobre isso por um longo tempo parada ali na sala de espera com pessoas passando por nós. Parte de mim queria dizer a ele para ir embora e nunca mais voltar. Parte de mim se perguntava se Joel precisava ouvir isso. Eu disse a Frank que ele poderia ver Joel por 15 minutos comigo. Eu disse que se Joel quisesse que ele saísse, então ele sairia imediatamente sem qualquer argumento. Frank assentiu e concordou. Caminhamos pelo corredor juntos em silêncio. Abri a porta do quarto de Joel e entrei primeiro. Joel
Joel estava sentado na cama assistindo televisão com o som baixo. Ele olhou quando ouviu a porta. Seus olhos pousaram em mim primeiro, depois passaram por mim para Frank parado na porta. Os olhos de Joel se arregalaram. O reconhecimento passou pelo rosto dele. Então sua expressão mudou para algo duro, algo frio. Eu nunca tinha visto Joel olhar para seu irmão daquele jeito antes. Frank entrou no quarto devagar. Ele se movia como se estivesse se aproximando de algo perigoso. Ele parou a alguns metros da cama. Suas mãos tremiam. Ele abriu a boca para falar, depois a fechou novamente. Ele tentou de novo e as palavras saíram hesitantes e quebradas. Ele disse que sentia muito. Ele disse que deixou o ciúme transformá-lo em alguém irreconhecível. Ele disse que quando Joel estava deitado lá inconsciente, Frank entrou em pânico por ficar sem nada. Ele disse que sabia que isso não era desculpa. Ele disse que o que fez foi imperdoável. Ele disse que me acusou de coisas horríveis porque estava assustado e com raiva, e se convenceu de que Joel sempre conseguia tudo enquanto Frank não conseguia nada. Sua voz falhou quando disse que chamou Matt de bastardo. Ele disse que se arrependeria dessas palavras pelo resto da vida. Joel ouviu sem interromper. Seu rosto permaneceu duro o tempo todo que Frank falou. Quando Frank finalmente parou, Joel ficou quieto por quase 1 minuto. Então ele falou com uma voz fraca que ainda carregava peso. Ele perguntou por que Frank achava que merecia o dinheiro de Joel mais do que o próprio filho de Joel. O rosto de Frank desmoronou. Lágrimas começaram a correr por suas bochechas. Ele disse que não tinha uma boa resposta. Ele disse que estava errado sobre tudo. Joel observou seu irmão chorar, e sua expressão suavizou levemente, mas a mágoa ainda estava lá em seus olhos. Joel disse a Frank que precisava de tempo para decidir se o relacionamento deles poderia ser salvo. Ele disse que, de qualquer forma, Frank nunca estaria envolvido em decisões sobre Matt. Ele disse que esses limites eram permanentes. Frank limpou o rosto com a manga e assentiu. Ele disse que entendia. Ele disse que respeitaria o que quer que Joel decidisse. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e o colocou na mesa de cabeceira. Ele disse que tinha suas informações de contato. Ele disse que Joel poderia entrar em contato se e quando estivesse pronto. Então, Frank olhou para mim. Ele disse que sentia muito por mim também. Ele disse que sabia que desculpas não eram suficientes, mas ele estava sendo sincero. Então ele saiu. Sentei na cadeira ao lado da cama de Joel. Joel olhou para a porta fechada por um longo tempo. Então ele olhou para mim e perguntou se eu achava que Frank estava sendo sincero. Eu disse que não sabia. Eu disse que as pessoas podiam mudar, mas levava mais do que palavras. Joel assentiu devagar e fechou os olhos. O fisioterapeuta começou a trabalhar com Joel na semana seguinte, assim que os médicos concordaram que ele poderia sentar-se de forma confiável, sem apoio. Observei pela janela enquanto o terapeuta ajudava Joel a ficar de pé pela primeira vez. Ele segurou o andador com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Suas pernas tremiam. Ele deu um passo à frente e quase caiu. O terapeuta o segurou e o ajudou a sentar de volta. Eles tentaram novamente. Desta vez, Joel conseguiu dar 3 passos antes de suas pernas cederem. Ao final da sessão, ele andou 3 metros com o andador, orgulhosa e com o coração partido ao mesmo tempo. 3 metros. Isso era tudo o que ele conseguia. A terapeuta saiu depois e explicou que a recuperação levaria meses de trabalho intensivo. Ela disse que Joel provavelmente teria algumas limitações de mobilidade permanentes. Ela disse que ele precisaria de apoio contínuo com equilíbrio e coordenação. Ela disse que deveríamos nos preparar para um longo caminho pela frente. Agradeci a ela e voltei para o quarto. Joel estava deitado na cama parecendo exausto. Ele perguntou como parecia do lado de fora. Eu disse a ele que parecia progresso. Ele sorriu um pouco, mas eu podia ver a frustração em seus olhos. Matt começou sessões semanais com Clara na semana seguinte. Clara era uma terapeuta infantil especializada em trauma médico familiar. Nas 2 primeiras consultas, Matt chegou em casa e não quis falar sobre o que discutiram. Ele apenas foi para o quarto e fechou a porta. Após a terceira consulta, algo mudou. Estávamos jantando juntos na mesa da cozinha quando Matt largou o garfo e começou a falar. Ele disse que estava com medo de ficar feliz com a melhora do pai porque algo ruim poderia acontecer. Ele disse que Clara estava ensinando a ele que se proteger da decepção também bloqueia a alegria. Ele disse que estava tentando se permitir sentir feliz, mesmo que fosse assustador. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a mão dele. Disse a ele que estava orgulhosa dele por falar sobre isso. Ele apertou minha mão de volta e continuou comendo. Foi um momento pequeno, mas pareceu enorme. A função cognitiva de Joel melhorou o suficiente na 5ª semana para podermos ter conversas reais novamente. Sentei com ele uma noite depois que Matt foi para a cama e conversamos sobre a traição de Frank. Observei Joel processar a dor do que seu irmão fez enquanto ele estava fisicamente vulnerável. Lágrimas correram pelo rosto de Joel. Ele disse que sempre soube que Frank tinha ressentimentos dele, mas nunca imaginou que esse ressentimento pudesse se tornar tão cruel. Ele disse que precisava lamentar o relacionamento de irmão que pensava que tinham. Ele disse que o Frank que veio pedir desculpas parecia diferente do Frank que exigiu o teste de DNA, mas Joel não sabia se essa mudança era real ou temporária. Segurei a mão dele e deixei ele falar. Não tentei dizer a ele o que sentir ou o que fazer. Apenas ouvi. Duncan ligou para o telefone do quarto de hospital de Joel alguns dias depois. Atendi e Duncan pediu para falar com o filho. Segurei o telefone no ouvido de Joel, já que a mão esquerda dele tremia. Duncan disse a Joel que havia cortado contato com Frank até que Frank demonstrasse uma mudança genuína através de ações consistentes ao longo do tempo. Ele disse que desculpas eram fáceis, mas mudança de comportamento era difícil. Ele disse que não veria Frank machucar Joel novamente. Joel ouviu e depois pediu para eu segurar o telefone. Ele disse ao pai que agradecia o apoio. Ele disse que poderia eventualmente perdoar Frank, mesmo que o relacionamento
sentimento deles nunca voltasse ao que era antes. Ele disse que segurar a raiva consumia a energia que ele precisava para a recuperação. Duncan ficou quieto por um momento. Depois disse que entendia. Ele disse que apoiaria o que quer que Joel decidisse. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre o progresso de Joel antes de desligar. 10 semanas após o acidente, Joel foi liberado. O médico disse que ele precisava de terapia ambulatorial 3 vezes por semana e visitas de auxílio domiciliar para suporte diário. Passei 2 dias reorganizando nossa casa. Movi móveis para criar caminhos mais largos. Instalei barras de apoio no banheiro ao lado do vaso sanitário e no chuveiro. Comprei uma cadeira de banho para que Joel pudesse sentar. Mudei nosso quarto para o andar térreo, já que Joel não conseguia lidar com escadas ainda. Eu sentia uma excitação nervosa por tê-lo em casa, mas também ansiedade sobre gerenciar suas necessidades. E se algo desse errado? E se eu não conseguisse lidar? Mariana veio um dia antes de Joel vir para casa e me ajudou a terminar de arrumar tudo. Ela me disse que eu me sairia bem. Ela disse que eu já tinha lidado com a parte mais difícil. Eu queria acreditar nela. A volta de Joel para casa foi emocionante e exaustiva. O transporte hospitalar o trouxe para casa. Embora ele pudesse andar curtas distâncias com o andador, Matt ficou na varanda da frente esperando. Quando Joel subiu a rampa que eu havia instalado, Matt começou a chorar. Ele queria abraçar o pai, mas tinha medo de abraçar com muita força. Joel o puxou para perto com cuidado, e ambos choraram. Levamos Joel para dentro e o instalamos no quarto do andar térreo. Ele precisava descansar apenas pela viagem para casa. Naquele primeiro dia, ele dormiu a maior parte do tempo. Quando estava acordado, precisava de pausas frequentes entre atividades curtas. Caminhar até o banheiro, almoçar o cansava. Tudo exigia tanto esforço. Naquela primeira noite, deitamos na cama juntos pela primeira vez em 3 meses. Joel estava de costas porque deitar de lado machucava suas costelas que ainda estavam cicatrizando. Deitei ao lado dele, com cuidado para não esbarrar em seu braço ferido. O quarto estava escuro e silencioso. Joel estendeu a mão boa e encontrou a minha. Ele sussurrou: "Obrigado por proteger nossa família quando eu não pude." A voz dele falhou na última palavra. Apertei a mão dele e disse que protegemos um ao outro. Eu disse a ele que não poderia ter feito nada disso sem saber que ele estava lutando para voltar. Deitamos ali de mãos dadas no escuro e percebi que ambos carregávamos fardos impossíveis que finalmente podíamos começar a compartilhar novamente. Na manhã seguinte, acordei com o som do andador de Joel raspando no chão de madeira. Ele estava tentando ir ao banheiro sozinho. Pulei da cama e o alcancei no corredor. Ele pareceu frustrado quando perguntei se precisava de ajuda. Ele disse que queria fazer sozinho. Eu entendi esse sentimento, mas também sabia que ele não estava firme o suficiente ainda. Fizemos um acordo. Caminhei atrás dele sem tocar, a menos que ele começasse a perder o equilíbrio. Levou quase 5 minutos para cobrir os 4,5 metros até a porta do banheiro. Quando ele finalmente conseguiu, estava respirando com dificuldade e suando. Ajudei-o a sentar no vaso sanitário e esperei do lado de fora da porta. Essas pequenas tarefas que costumavam levar segundos agora o esgotavam completamente. Depois que ele terminou, ajudei-o a voltar para a cama. Ele adormeceu em minutos. Desci as escadas e encontrei Matt já acordado comendo cereal na mesa da cozinha. Ele perguntou se o papai estava bem. Eu disse a ele que o papai estava apenas cansado de andar. Matt assentiu, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Ele tinha começado a dormir com a porta do quarto aberta para poder ouvir se algo acontecesse durante a noite. As consultas de fisioterapia tornaram-se a estrutura em torno da qual construímos nossos dias. Joel tinha sessões nas manhãs de segunda, quarta e sexta às 9h. Eu o ajudava a se vestir e entrar no carro. A viagem até o centro de terapia levava 20 minutos. Joel trabalhava com seu terapeuta por 1 hora fazendo exercícios para reconstruir sua força. Eu sentava na sala de espera e geralmente colocava as contas em dia ou fazia ligações para companhias de seguro. As contas médicas continuavam chegando, embora a maioria fosse coberta. Sempre havia copagamentos e franquias e coisas que o seguro decidia não cobrir. Depois da terapia, dirigíamos para casa, e Joel precisava descansar por pelo menos 2 horas. Ele odiava o quanto tudo o deixava cansado. Uma tarde, cerca de 3 semanas depois que ele voltou para casa, Joel tentou caminhar até a caixa de correio no final da nossa entrada. Eu estava na cozinha fazendo o almoço quando olhei pela janela e o vi na metade do caminho da entrada com seu andador. Meu coração saltou para a garganta. A entrada era inclinada para baixo e fiquei apavorada que ele perdesse o controle do andador e caísse. Corri para fora e o alcancei. Ele me disse para deixá-lo em paz. Ele disse que precisava fazer isso. Fiquei alguns passos atrás dele o caminho todo. Ele conseguiu chegar à caixa de correio e voltar sem cair. Quando entramos, ele desabou em sua poltrona reclinável e chorou. Ele disse que costumava correr 8 quilômetros todo sábado de manhã, e agora não conseguia nem andar para pegar a correspondência. Sentei no braço da cadeira e esfreguei o ombro dele. Disse a ele que há 3 semanas ele não conseguia sentar na cama sozinho. Disse a ele que o progresso estava acontecendo. 4 meses após o acidente, Gregory ligou para dizer que toda a papelada do patrimônio estava finalizada. As despesas médicas foram pagas das contas de Joel. Os acordos de seguro foram processados. Tudo estava legalmente garantido. Senti um alívio me invadir que eu não sabia que estava segurando. A preocupação constante com dinheiro estava sentada no meu peito como um peso. Não tinha desaparecido completamente porque ainda tínhamos custos contínuos, mas era administrável agora. Eu podia focar em ajudar Joel a se recuperar em vez de ficar acordada à noite me perguntando se perderíamos a casa. 5 meses após o acidente, eu estava dobrando roupas na sala de estar. Joel cochilava no andar de cima. Matt estava na escola. A casa estava quieta. Olhei ao redor para nossa vida e mal a reconheci. O andar de baixo havia se tornado o espaço de recuperação de Joel com seu andador estacionado perto do sofá e seus medicamentos alinhados no balcão da cozinha. O troféu de futebol de Matt ainda estava na prateleira. Mas havia coisas novas também. Horários de terapia colados na geladeira, uma cadeira de banho no banheiro,
barras de apoio nas paredes. Percebi que tinha forças que nunca soube que existiam. Eu tinha lutado contra o ataque legal de Frank enquanto meu marido estava inconsciente. Eu tinha gerenciado companhias de seguro, contas médicas e consultas de terapia. Eu tinha mantido Matt equilibrado emocionalmente enquanto lidava com meu próprio medo. Eu tinha aprendido a aceitar a ajuda de Lily e Mariana em vez de tentar fazer tudo sozinha. Eu tinha aprendido a estabelecer limites com pessoas como Frank, que tentavam machucar minha família. Essas não eram coisas que eu pensava que podia fazer antes do acidente. 6 meses após o acidente, numa manhã de terça-feira, observei da janela da cozinha enquanto Joel caminhava com Matt. Joel estava usando apenas sua bengala agora, sem andador. Ele ainda se movia devagar e com cuidado, mas conseguia. Matt caminhava ao lado dele carregando sua mochila. Eles ficaram juntos na esquina esperando o ônibus. Joel colocou a mão no ombro de Matt. Quando o ônibus chegou, Matt abraçou seu pai antes de subir. Joel ficou lá e acenou até o ônibus virar a esquina. Então ele caminhou de volta para casa sozinho. Encontrei-o na porta. Ele estava sorrindo. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que vi em 6 meses. Tínhamos sobrevivido à pior coisa que eu poderia imaginar. Tínhamos passado por isso mudados, mas juntos. Joel nunca seria exatamente quem ele era antes do caminhão atingi-lo. Matt sempre carregaria a memória de quase perder o pai. Eu sempre lembraria da traição de Frank. Mas estávamos seguindo em frente juntos, com esperança e gratidão uns pelos outros, e uma compreensão clara do que realmente importava quando tudo o mais era retirado.